seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, a gente já conversou aqui sobre temperatura. A gente falou que a temperatura está diretamente relacionada ao grau de agitação das moléculas do corpo. E aí, se eu tenho dois corpos A e B, A com uma temperatura TA e B com uma temperatura TB, em que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, eu posso dizer que a agitação térmica das moléculas em A é maior do que a agitação térmica em B. Isso, atenção, muito importante, não significa que a energia total de A seja maior do que a de B, mas que molécula a molécula, em média, a energia dessas moléculas em A é maior do que a de B. Que energia? A energia de agitação é uma energia de movimento. Então, quando eu estou falando da energia interna, eu tenho uma parte dessa energia que é a energia cinética das moléculas. Essa energia cinética das moléculas é o que eu chamo de energia térmica. Então, a energia térmica é a energia de agitação das moléculas. Só existe essa? Não. As moléculas também interagem por atrações que dependem da posição dessas moléculas. Então, se depende da posição, essa energia é uma energia potencial. Essa energia potencial é uma energia de ligação que existe entre as moléculas. Em geral, quando a gente está estudando em física no ensino médio, que a gente trata principalmente de gases, a energia potencial é tão menor que a energia cinética que a gente trata só da energia térmica, somente da energia cinética. Mas à medida que a gente aproxima dos gases reais, o tamanho das moléculas e a proximidade entre elas faz com que a gente precise considerar também essa energia potencial. Quando a gente coloca os dois corpos em contato térmico, quando é possível que esses corpos troquem energia, atenção agora, espontaneamente, energia vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A gente percebe que a energia interna de A começa a diminuir e a energia interna de B começa a aumentar. E quando a gente vê a quantidade de energia que diminuiu em A e compara com a quantidade de energia que aumentou em B, a gente vê que em módulo a energia que sai de A é igual a que chega em B. Então é bastante razoável supor que A está transferindo energia para B. Essa energia transferida, ela é energia associada à agitação, porque depende da temperatura. Então, essa energia está ligada à agitação térmica, então é energia térmica. Só enquanto está sendo transferida, essa energia é chamada de calor. Então, atenção, calor é energia térmica, atenção, em trânsito. Muito importante, um corpo não possui calor, o corpo possui energia interna. Calor só recebe esse nome quando há troca entre os corpos. É energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes
temperaturas. Importante, espontaneamente o calor vai do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, até que os corpos entrem em equilíbrio térmico, ou seja, tenham a mesma agitação, tenham a mesma temperatura. Cuidado, muitas vezes a gente associa de forma vulgar temperatura com calor como se um medisse o outro. A maioria das pessoas tem uma ideia errada que temperatura é uma medida da quantidade de calor. Não é. Tanto que é possível que você troque calor entre os corpos sem que esses corpos mudem de temperatura. Aí a gente vai estudar quando estiver falando de calor latente. Você pode aquecer um corpo e ele mudar de temperatura, aí a gente tem calor sensível, ou a gente pode aquecer o corpo e ele mudar de estado físico, calor latente. Vale a pena aqui a gente destacar esses dois. Quando a gente fala de mudança na temperatura, a gente tem o calor chamado de calor sensível. Quando a gente está falando de mudança no estado de agregação, no estado físico do corpo, passando de sólido para líquido, de líquido para vapor, por exemplo, a gente chama o calor de calor latente. Mas uma coisa que é muito importante, fera, calor é calor. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. O efeito do calor pode ser sensível, o efeito pode ser latente. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem um refrigerante que está numa determinada temperatura e você coloca uma pedra de gelo dentro desse refrigerante. Quando você coloca o gelo dentro do refrigerante, o gelo começa a diminuir a temperatura ou aumentar a temperatura? Dependendo da temperatura do gelo, ele começa a aumentar, né, fera? E aí depois ele chega numa temperatura em que ele não muda mais, mas muda o estado físico, ele começa a derreter. E enquanto o refrigerante vai esfriando, o gelo vai derretendo. Perceba que o líquido que está trocando calor aqui com o gelo, o líquido tem temperatura maior, o gelo tem temperatura menor, está passando calor do líquido para o gelo. O líquido esfria, calor sensível. O gelo derrete, calor latente. E aí, esse calor é sensível ou latente? Esse calor é calor, fera. O efeito do calor para o líquido é sensível e o efeito do calor para o gelo é latente. O calor é calor. O efeito desse calor é que é sensível ou latente, por isso que a gente chama das duas formas. A gente vai trabalhar isso separadamente com calma nos próximos vídeos. Lembre-se, um corpo não possui calor, possui energia interna, pois calor é energia térmica exclusivamente em trânsito. E aí, em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas, indo espontaneamente de quem tem temperatura maior para quem tem temperatura menor. Tranquilo? Já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, assinale a frase correta conceitualmente. Lógico que é conceitualmente de acordo com os conceitos da física, tá, fera? Aí a letra A diz, estou com calor. Como a gente discutiu, calor é o nome que a gente dá para a energia em trânsito entre dois corpos. Se ela tem que estar em trânsito, não faz sentido dizer que alguém contém calor. Calor é energia exclusivamente em trânsito. Então você não possui calor. Calor só sendo trocado. A letra B diz, vou medir a febre dele. Febre é o nome que a gente dá para um sintoma do corpo por alguma reação, alguma doença do corpo, de aumento de temperatura. A medida não é da febre, e sim da temperatura do corpo, que para um determinado valor está associado a
esse sintoma que a gente chama de febre. Na letra C diz assim: o dia está quente, estou recebendo muito calor. Calor é energia em trânsito. Eu posso receber ou ceder calor. Quando o ambiente está numa temperatura maior do que a do meu corpo, eu recebo desse ambiente energia térmica em trânsito, que a gente chama de calor. Então, sim, eu posso dizer que o dia está quente e por isso estou recebendo muito calor. E a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Mas bora dar uma olhadinha na letra D. A letra D diz: o dia está muito frio, eu estou recebendo muito frio. Frio, ao contrário do que muita gente pensa, não é o oposto de calor. Frio é uma sensação que temos quando dá perda de calor. Calor é energia, frio é sensação. Então você nem recebe nem doa frio, você sente frio. E sente frio quando está perdendo calor. Então, muito cuidado. O oposto de frio é quente, nunca calor. Tranquilo? Então, a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Olha aí, fera, uma questãozinha do novo Enem. Diz assim: em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Aí agora o comando da questão. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Que conceitos corriqueiros são esses? O que o texto está dizendo, que calor é algo quente e que temperatura é a quantidade de calor. Traduzindo, fera, o que ele quer que você diga, das alternativas abaixo, qual é a contra-exemplo? Qual é a que mostra que o conceito que você está usando está errado, porque esse conceito não consegue explicar o que está acontecendo. Imagina que você está tendo uma discussão, você e outra pessoa. E aí a outra pessoa diz assim: ah, temperatura é a quantidade de calor de um corpo. Aí você vai usar um exemplo para mostrar que ela está errada e diz: ah, é? E como é que isso acontece? Entendeu qual é a pegada da questão? Essa é uma questão sobre habilidade 3. A habilidade 3 quer saber se você é capaz de confrontar interpretações baseadas no senso comum e no saber científico. Então, o senso comum é de que calor é algo quente e que temperatura é a quantidade de calor. E aí você vai ter que confrontar isso aí e dizer: não é por causa disso. Percebeu como é que você tem que pensar para resolver essa questão? Muita gente não entendeu o que a questão queria e se confundiu na hora de achar a resposta. E aí você vai para as alternativas. E logo na letra A, olha só o que é que diz. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Imagina que você está na discussão, fera. E aí a pessoa está dizendo: mas temperatura é a quantidade de calor do corpo. Aí você diz: ah, é? E por que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que a água está fervendo? Ou seja, como é que a temperatura não muda se eu continuo dando calor para a água durante a fervura? Se temperatura mede a quantidade de calor e eu continuo dando calor para a água ficar fervendo, deveria haver mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, é porque a temperatura não mede a quantidade de calor dada ao corpo. Percebeu? Então, o argumento de que a temperatura fica constante durante o tempo que está fervendo está dizendo que a temperatura não muda, mesmo mudando a quantidade de calor fornecida para a água. Logo,
temperatura não pode ser medida da quantidade de calor do corpo, já que a quantidade de calor cedida ao corpo está mudando e a temperatura não. Pegou? Essa questão aí deixou muita gente com a orelha em pé, com aquela pulguinha do tipo, caramba, como é que eu entendo isso? Mas a ideia é dar um argumento que mostra a limitação do conceito que as pessoas têm em geral do que é temperatura e calor. Alternativa correta, letra A de aprovação, fera. Aprovação que é seu destino. Vamos juntos. Olha aí, fera, mais uma questão do novo Enem, mais uma questão sobre a parte de termologia e agora uma questão que está contextualizada junto com biologia. Diz assim: para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, aqui só uma pequena observação. Eu teria escrito em dias muito quentes, ao invés de dias de muito calor. Calor aqui está associado à ideia de quente, mas é importante que se saiba que calor é energia em trânsito e que não necessariamente precisamos ter um dia quente para que exista calor. Então, é preciso ter muito cuidado com esse sentido aí duplo que pode dar para a palavra. Mas o que ele quis dizer é que em dias muito quentes ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. Ora, pense a seguinte situação: você começou a correr na esteira, ou a andar de bicicleta, ou a correr na praia, ou a jogar bola, bater um vôleizinho ou um basquete, começou a fazer alguma coisa que exige de você energia. Seu organismo vai começar a produzir essa energia e parte dessa energia fica excedente no seu corpo. E aí seu corpo tem que colocar para fora. Ou você está num ambiente abafado, num lugar que a temperatura é mais alta do que seu corpo, está exposto diretamente ao sol, seu corpo começa a precisar jogar fora energia. Precisa trocar energia com o meio para que não tenha superaquecimento. Qual é a primeira coisa que você percebe que o seu corpo faz quando você começa a ficar aquecido? Isso! Você transpira, você sua. É sua, viu, fera? Quem soa é sino. Você sua, sua de suor, soa de soar, de som. Então você, quando está quente, você sua. Isso porque a água tem um calor específico grande. A gente vai discutir isso quando estiver falando de quantidade de calor sensível. Mas por conta desse calor sensível, ela transporta em massas pequenas uma quantidade de calor grande. Então, se você começa a colocar a água do corpo para fora, você consegue transportar muita energia. E aí, se o ambiente favorece que você transpire muito, você consegue se refrigerar. É por isso que em ambientes que têm condicionadores de ar, você se refrigera com mais facilidade, porque ele diminui a umidade do ambiente e você transpira com mais facilidade. A transpiração, a sudorese, é a principal responsável pelo equilíbrio térmico do nosso corpo. E quem controla isso? Isso, o sistema nervoso. Então a gente vai procurar a alternativa que fala sobre isso, que é a letra D. O sistema responsável é o sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite a perda de calor por meio de evaporação da água no corpo. Quando você evapora essa água, você está trocando calor. Tranquilo, fera? Alternativa correta, letra C. C de coisa fácil. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. E aí, fera? Tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br.
o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.